Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente conversa então sobre o livro As Sessões, Minha Vida como Terapeuta do Sexo. Bom, gente, esse vai ser um vídeo que eu vou adorar fazer, porque eu adorei ter lido esse livro e adorarei passar essa recomendação para vocês. Antes de mais nada, eu devo dizer que esse livro aqui deu origem, né? Eu posso dizer assim, não sei. Eu acredito que o filme, sim, tenha dado origem ao livro, que é o filme As Sessões, que foi estrelado pela Helen Hunt e o John Hawkins. Ele estreou, né? Ele concorreu ao Oscar no ano de 2013, eu pude ler nesse mesmo ano e fiquei maravilhado com o filme. Eu já postei uma resenha sobre o filme lá no blog, então deixarei o link na descrição para vocês conhecerem melhor o que eu achei na época, mas desde já recomendo o filme para vocês. Com relação a esse livro é um pouquinho diferente. Esse livro, então, em forma de uma autobiografia, a Cheryl T. Cohen Greene, ela vai contar um pouco da sua vida intercalando com as consultas de seus pacientes. Então nós temos um capítulo falando, por exemplo, a história do Mark O'Brien, que é que deu origem ao filme. E no capítulo seguinte nós vamos saber, por exemplo, da infância dela e de como surgiu isso, né, esse instinto, essa observação para que a autora fosse então trabalhar com a terapia do sexo. Uma coisa muito importante quando a gente lê esse livro, né, um livro como esse, como essa temática, o que vem logo na gente, né, eu não sei a vocês, mas talvez a mim, a princípio, seja um certo tabu, né, do assunto sexo. É uma coisa que, ao mesmo tempo que vende, que as pessoas gostam de falar e gostam de fazer, ela gera um tabu quando discutidos abertamente. Ainda mais, imagine você ter uma terapia que faça isso, né? A profissão tendo como fazer sexo com seus clientes. É um assunto bem delicado e, como a própria Cheryl fala aqui, muitas pessoas perguntam para ela qual a diferença disso para a prostituição. E foi muito importante ler esse livro para quebrar esse tabu em mim, até mesmo conhecer como é essa profissão, de onde ela surgiu, como as pessoas fazem isso, né? Como é que funciona, como é a dinâmica, porque no filme a gente conhece, mas é aquela coisa bem superficial, a gente não tem um aprofundamento, até porque as horas não permitem, mas aqui sim a gente conhece a fundo e ela vai falar sobre sexo assim, abertamente, as sessões que ela teve com seus clientes, mas claro, né, de uma maneira bem ética, profissional e não vulgar, mas de uma forma aberta, de uma forma que todos nós deveríamos conversar. Eu aprendi com esse livro que o sexo ele deve ser discutido desde a adolescência, para que o adulto tenha uma vida sexual mais saudável, sem entraves, sem problemas que vão afetar todas as esferas da sua vida. Traumas, fobias surgem de uma vida, de uma relação, seja ela afetiva, familiar ou, nesse caso, sexual, mal resolvida. E ela mostra isso, né, com os exemplos dos próprios clientes em como a terapia, o conhecimento, o autoconhecimento, tanto do próprio corpo como do corpo do companheiro no momento de uma relação, é importante para viver. Nesse livro, inclusive, a gente tem até várias imagens da Cheryl na infância, com até o marido, né, os maridos que ela tem durante a vida e os filhos, enfim. É muito interessante esse livro, né, tanto a critério de conhecimento como a parte gráfica, e a revisão também está excelente, tá? Eu não encontrei nada assim, nenhum erro de correção, de revisão, para mim está excelente, tanto o conteúdo quanto a estética do livro. E claro, a gente também vai comentar aqui sobre assuntos que sempre vão surgir, né? Principalmente se você é mais velho, desde os tempos antigos, a gente tem aquela relação, né, de antagonismo entre o sexo e a religião. Ela vai falar também sobre machismo e feminismo, né, que são antagônicos talvez, em como isso afetou a vida dela com os pais, em como ela sempre soube que tinha uma veia puxada nessa parte sexual. Também vai conversar sobre assuntos, né, ainda mais capciosos, que seria sobre a masturbação. Masturbação feminina, masturbação masculina, e assim, aquela coisa, né? Parte do pressuposto que todo mundo sabe o que é, vamos sentar e vamos conversar. Isso é um pouco do que esse livro trata. Então, depois que eu terminei a leitura, né, lá no final tem um pós-fácil onde ela fala como aconteceu o convite para que o filme das sessões acontecessem e como ela teve a ideia de criar o livro a partir daí. Porque ela quis reunir, tanto é que o livro ele é escrito pela Cheryl, eu acredito que tenha sido ela que tenha dado as informações, e a Lorna Garano tenha feito a escrita, né, a narrativa, porque está muito bem escrito. A Lorna, ela introduz o livro.
Então a gente descobre, né, como tudo foi feito, como as coisas foram acontecendo. Inclusive, a história dela foi descoberta, né, através do Mark O'Brien, que é o personagem principal no filme, onde ele faz uma crônica, né, uma narrativa num jornal, porque ele era professor e também tinha um veículo de comunicação. Ele fala sobre a terapia do sexo e inclusive fala da Cheryl. Então a partir daí as pessoas puderam conhecer o lado dele da história e foram até o encontro dela. E então surgiu esse livro. Adorei muito esse livro, recomendo para vocês de cara logo o filme, né? E não tem diferença você ler o livro depois, assistir o filme primeiro, tanto faz, mas de cara eu já recomendo o filme. E se vocês puderem também, procurem esse livro, eu acho muito interessante, muito relevante, tanto a nível de literatura, quanto a nível de conhecimento, porque trata-se de um livro de não ficção. Tá certo então? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, de ajudar a compartilhar. Um forte abraço e até a próxima!